gente for tirar, por exemplo, a medida do corpo, a gente tem que imaginar o corpo com essas linhas que são traçadas no molde. E é em cima dessas linhas que a gente imagina que a gente vai fazer a medida com a fita. Então, eu pego o meu corpo, né? Quando a gente faz uma modelagem, a gente usa metade da frente, que a gente supõe, né? Que a base, que esse lado direito é igual ao esquerdo, só que é espelhado, ou seja, é ao contrário, né? Então, esse lado é igual a esse, nas costas a mesma coisa. Então, a gente tem 4 partes. Então, para eu dividir o corpo em 4, se eu imaginar uma linha no centro e uma linha nas costas, eu já consigo imaginar aqui no molde, ó, o centro, por exemplo, da frente. Esse centro-frente é como se eu pegasse aqui, ó, esse pontinho aqui, é esse ossinho aqui, ó, no meio desses ossinhos aqui, ó, tá? Então, o decote, ele tem que ficar aqui, tá? Outras medidas que às vezes não tem a parte óssea, mas um dos pontos tem, por exemplo, é a medida do ombro. A medida do ombro, a gente tem esse ossinho aqui, aonde vai vir, né, a nossa linha do ombro, só que na roupa pronta, essa linha, ela tem que estar na direção do lóbulo da orelha. Por isso que, normalmente, quando a gente faz, né, a base, a gente vai um pouco das costas para frente, para ela acomodar melhor a roupa. Se você não tem isso no tecido plano, na malha não precisa, mas se você não tem essa correção, né, esse jogo aí de anatomia na sua base, ela vai dar alguns defeitos na parte da frente, tá? Vai puxar. Então, quando vocês forem tirar as medidas, essa linha de cintura também vai ser referência para a gente tirar a base deixa eu pegar essa que está com caneta. A base da calça ou da saia. Então, na base, a cintura é nessa cintura aqui que eu fiz, né? Na pessoa, que eu amarrei a fitinha. O quadril, que é uma medida bem... que muita gente tem dúvida, eu acredito que não mais que a cintura, né? Mas a linha do quadril aqui, tá? Essa circunferência que a gente tem no quadril, ela tem essa altura. E essa altura, ela sai da onde? Da cintura. Então, eu marquei a cintura, vou colocar a fita aqui na lateral do corpo da pessoa e vou descer até o quadril. Aí você fala, mas quanto que eu desço? E aí também está ligado com a parte óssea, se for sob medida, tá? Industrialmente, para brasileira, é importante usar entre 25 centímetros de altura. Acho que é um padrão que funciona muito bem. Se for é porque a gente tem quadril e tem bunda, né? Agora, mesmo quem não tem tanto, a gente já tem mais que outros países. Então, a gente vê que a modelagem, ela também segue a estética e o padrão de cada lugar. Por exemplo, uma chinesa não precisaria descer tanto, né? A maioria já sabe, mais magrinha, não estou falando de todos, mas a gente tem um padrão, né, de corpo cada país tem um padrão, e no nosso caso aqui, a gente tem essa altura aqui que tem que cobrir quem? O culote. A maioria, né? E essa região do quadril que é mais arredondada. Então, como que a gente vai achar essa altura? Vocês, em pé, vocês vão colocar a perna paralela na direção do ombro. Se vocês colocarem o pé para o lado, né? Só colocar ele do lado, vocês vão ver que forma uma dobrinha. Tem um buraquinho aqui, que é a junção do osso que a gente tem no quadril. E ali vai ser a sua referência óssea para tirar e chegar nessa altura aqui, tá? Então, eu tenho a cintura, aí eu vou colocar, põe a perna para o lado e eu chego no osso. Aí você vai passar a fita toda na circunferência do quadril. Aí nessa região onde está o osso, você vai tentar descer a fita para baixo ou ir para cima, para ver se ela entra, né? Ou sai. E aí você viu que ela subiu e desceu? Tudo bem. Então, essa é a posição que você vai ter essa altura. Às vezes pode estar entre 22 centímetros, 23. Pessoas muito altas vão dar muito mais que 25, tá? Pode dar até muito, muito maior que 26, tá? Mas aí vai depender da pessoa. Só que por que a gente tem que ver se a fita desce ou sobe? Essa é uma referência. Faz de conta que a parte óssea aqui deu 21 centímetros.
Só que quando eu passei a fita na circunferência e eu fui para baixo, a fita não desce porque eu tenho culote ou tenho uma bunda maior. Então a gente tem que deixar sempre paralela ao chão a fita, né? Sempre na horizontal, perpendicular a essa linha, tá? Então ela é retinha, paralela ao chão. A gente vai passar essa fita na circunferência de quadril e vai lacear um pouquinho a medida para ela descer e subir. E quando a gente laceia, automaticamente a gente acaba descendo essa linha até onde está a medida maior do quadril dessa pessoa. E é ali que a gente vai marcar a altura e a medida de quadril. Então, muitos moldes que são prontos ou comprados, às vezes, de países que as pessoas não têm tanto quadril, vocês vão ver que essa medida, às vezes, está em 21. E mesmo que você coloque, por exemplo, a sua medida de quadril certinho, igual eu tô te falando, a altura que ela tá no molde já vai dar errado no caimento, porque você tem que corrigir. Isso eu tô falando do sob medida, tá, gente? No padrão industrial também tem que considerar. Você não tem como fazer um padrão industrial com uma medida muito pequena nessa altura. Lembra que nós brasileiras, a maioria tem um quadril maior, tem mais bumbum ou tem culote, e a gente tem que considerar esse formato, essas medidas no corpo da pessoa, tá?